Atenção, criadores de todo o Brasil. Crateús, no Ceará, será palco de uma grande exposição do agronegócio, no dia 1º a 7 de junho, a Expo Agro 2026. Estaremos aqui sediando a Exposição Nordestina de Cabra Leiteira. Então, quero convidar a todos os criadores do Brasil para vir participar da nossa exposição. Crateús será a capital do agro nordestino. E nós teremos uma premiação no valor de R$70 mil. Estamos aqui com o Ricardo, que está aqui tirando o leite de uma cabra leiteira, que ela dá em torno de 4 litros de leite por dia. E aqui de Crateús, um criador de Crateús, ou seja, convidar vocês para vir para a nossa Expo Agro. Nós teremos um evento belíssimo, tudo sendo feito com muito carinho para recepcionar todos de Crateús, da região do sertão de Crateús, do Ceará e do Brasil. Então venha curtir nossa exposição do dia 1º a 7 de junho. Expo Agro 2026. Um beijo no coração.